Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você que vai ler e meditar na palavra comigo. Nós vamos fazer a leitura do último capítulo do livro de Apocalipse, capítulo 22. Vamos orar. Pai querido e Pai amado, graças te dou, Senhor, por mais um dia na tua presença. Um dia em que tenho o privilégio de acordar, abrir os olhos, contemplar a tua criação, abrir a tua santa palavra e meditar nela. Querido Deus, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração para receber a tua palavra, que é viva e eficaz. Fale conosco, Pai. Enche esse ambiente com o teu Santo Espírito, que nada nos distraia e nos tire o foco. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Diz assim a palavra. Então, o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da praça da cidade, e de um e de outro lado do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face, e na sua testa terão gravado o nome dele. Então já não haverá noite, e não precisarão de luz, de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todo sempre. Então o anjo me disse: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E depois de ter ouvido e visto, prostrei-me diante dos pés do anjo, que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso. Sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, os profetas, e como são os que guardam a palavra deste livro. Adore a Deus. Disse-me ainda: não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto a fazer injustiça, e continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo,
Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Que maravilha esse capítulo, né? Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. E aí, meditando, lendo, fazendo uma reflexão sobre essa leitura, sobre esse último capítulo, esse capítulo ele nos leva, ele me levou a imaginar o final glorioso da história. É o clímax da redenção, onde o pecado, a dor e a morte não existem mais. Que coisa tremenda, né, meu irmão? Saber que para onde vamos não vai existir mais nada disso. Essas ansiedades, essas amarguras, essa inveja, a tristeza, a ira, não vai existir mais nada disso. Esse capítulo nos lembra que apesar das lutas atuais que passamos aqui, nosso destino final está assegurado em Cristo. A eternidade é real e nela experimentaremos a presença de Deus em sua plenitude. Gente, é tremendo isso, é maravilhoso isso. A visão do rio de água viva e da árvore da vida simboliza a provisão contínua e a restauração completa que teremos em Deus. Em um mundo onde a escassez, a injustiça são comuns, somos chamados a confiar que Deus já preparou tudo o que precisamos para a eternidade. Ele é a fonte de vida e satisfação, mesmo em meio às incertezas que vivemos no presente, nos dias atuais. A promessa de que não haverá mais noite nos lembra que as trevas e a confusão de hoje são temporárias. Em Deus encontramos luz e direção. Não precisamos viver temendo o desconhecido, pois Ele nos guia com a sua luz. Essa verdade nos desafia, meu irmão e minha irmã, a viver com coragem e esperança, sabendo que o final da nossa história será cheia de luz. O convite vem, nos chama a participar da missão de Deus. O Espírito e a noiva trabalham com expectativa. Essa é a nossa esperança, né? É saber que estaremos com Ele na glória e que viveremos a plenitude na presença do Senhor Jesus. Que maravilha, né? Que maravilha. A promessa do seu retorno é ela que nos motiva a prosseguirmos, a continuarmos firmes, sem desanimar, sem entristecer, sem querer desistir, porque a gente sabe o final da história, a gente sabe aonde nós chegaremos, na presença do nosso Rei, a presença do nosso Pai. Amém, irmãos? Que coisa maravilhosa. Vamos orar agradecendo a leitura e a meditação dessa palavra. Pai querido e Pai amado, obrigada. Obrigada pela promessa da eternidade. Obrigada, Senhor, porque sabemos que aqui é um estágio. Aqui estamos de passagem, porque a nossa residência fixa é na eternidade junto a Ti. E eu te peço, Senhor Deus, que essa esperança fortaleça
a nossa fé, fortaleça a minha fé nos momentos de dificuldades. Eu oro, Senhor Deus, por coragem para proclamar o Evangelho, sendo uma voz ativa no convite de Deus. Vem, que eu seja essa voz, Senhor. E eu te peço, Pai querido, perseverança, enquanto eu aguardo o seu retorno, o retorno de Cristo, para viver cada dia com propósito e expectativa. Essa é a oração que eu faço, querido Deus, essa é a oração que eu faço, com perdão dos meus pecados e crendo que tudo aqui vai passar um dia e que a nossa esperança, o nosso foco tem que ser olhar para o alto e entender que um dia estaremos junto a Ti na glória, contemplando a Tua face e vivendo verdadeiramente a glória contigo. Essa é a oração que eu faço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe infinitamente a todos.